Gênesis 26, do 12 ao 25, diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, pois já és muito poderoso, muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Tornou Isaque a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali uma fonte de água corrente. Os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também contenderam por causa dele. Por isso chamou de Sitna. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote, e disse: agora o Senhor nos deu lugar, e cresceremos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, pois eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Amém? Oremos. Pai bendito, Deus de amor, de graça e de misericórdia, nós estamos, ó Deus, na tua presença, e queremos, ó Pai, continuar, ó Deus, em espírito de adoração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor traga cativo o nosso entendimento nessa noite, para que nós venhamos compreender, ó Deus, a tua palavra. Pois a tua palavra é inerrante, a tua palavra é fiel, a tua palavra é eficaz. A tua palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. É a tua palavra quem confronta, mas também é a tua palavra quem conforta. Por isso fala aos nossos corações, traz luz ao nosso entendimento por meio da tua palavra. Em o nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Continue cavando, é o título dessa mensagem. Continue cavando. Quando eu olho para essas histórias do Antigo Testamento, é impossível nós não notarmos uma atitude de fé, coragem, ousadia e humildade desses personagens. No caso aqui de Isaque, nós encontramos tudo isso e muito mais. Características vívidas de um homem que acredita e confia em Deus. Isaque, nessa passagem, ele teve fé, ousadia, coragem, humildade, submissão. Isaque ouviu a voz de Deus. Isaque obedeceu a Deus. No contexto dessa passagem, Abraão já não está mais vivo, Abraão já tinha morrido. E Abraão foi um homem muito rico, um homem valente, um homem de guerra. Para os irmãos saberem, Abraão mesmo já tinha derrotado 5 reis da Mesopotâmia contra ele. Então Abraão era um homem de guerra, foi conhecido como o patriarca da fé, o pai da fé. Ele saiu da sua terra, foi para longe da sua parentela e foi abençoado por Deus. Abraão deixou para Isaque uma grande fortuna. Isaque não estava passando necessidades aqui. Isaque ficou com um grande patrimônio que o seu pai havia lhe deixado.
Contudo, mesmo tendo riquezas, mesmo tendo um grande patrimônio, mesmo tendo berço, a crise chegou naquela região. E é isso que esse capítulo vai mostrar. Se você ler o início desse capítulo, você vai ver que sobreveio naquela região uma grande fome. E mesmo Abraão tendo deixado para Isaque riquezas, isso não impediu que a crise chegasse até na porta de Isaque. Muitas vezes nós temos esse hábito de pensar que tudo se resolve com dinheiro. E nós vamos ver que não é bem assim. Nem tudo se resolve com dinheiro. E que às vezes pessoas muito abastadas passam por crises desesperadoras, que foi o caso do que aconteceu aqui com Isaque e também com todos os seus servos. Mesmo ele tendo provisão, veio fome sobre aquela terra. Isaque precisou então tomar uma decisão muito difícil diante daquela crise. Ou ele ficava e perdia tudo que tinha, ou ele saía da sua zona de conforto. Isaque então decidiu ir até Gerar falar com o rei filisteu chamado Abimeleque. Aqui só um parênteses, esses filisteus não são os mesmos filisteus inimigos de Israel. Dá a entender até inclusive que esse Abimeleque aqui tinha um certo temor a Deus. Então não são os mesmos filisteus do qual o gigante Golias é descendente. Isaque vai até essa terra, a terra de Gerar, para falar com esse homem Abimeleque, rei dos filisteus. Diante dessa nova realidade, Isaque também foi direcionado para onde não ir. Se você ver aí o versículo 1 e 2, você vai ver que Deus deixa claro para Isaque: eu vou te abençoar, eu vou ser contigo, mas eu não quero que você desça ao Egito. Eu não quero que você vá para o Egito. Por quê, meus irmãos? Porque a promessa de Deus de prosperidade, de proteção, feita a Isaque, estava condicionada à obediência. Obediência. Se você tem promessa de Deus na sua vida, ela vai se cumprir no momento que você obedecer. Toda a promessa está condicionada à obediência. E Deus falou para Isaque: fica na terra que eu te disser. Você não vai para o Egito, você vai permanecer em Canaã. Dito isso, irmãos, eu separei aqui alguns pontos que eu achei indispensáveis nesse texto. Talvez vão surgir outros, e provavelmente sim, mas eu separei 7 aplicações desse texto para as nossas vidas. A primeira dela é confiar nas promessas de Deus. Eu e você devemos confiar cegamente nas promessas de Deus. Gênesis 26, versículo 2 e 3. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e o abençoarei. Porque você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Mesmo Isaque tendo recursos, como eu disse, isso não impediu de que a crise chegasse na vida dele, na família dele, sobre os servos dele. Veio sobre aquela região uma grande fome, e muito provavelmente ocasionado por um período de estiagem. Deus sempre puniu o seu povo de maneira escravidão. Quando eles desobedeciam, eles eram dominados por outros povos, com pestes e também pela fome. E a fome vinha pela estiagem, a falta de chuva. Então veio sobre aquela região um período de muita fome e um período muito grande de estiagem. Não existe nada mais precioso do que a água. Dos recursos naturais, o mais precioso é a água. Sem água não existe vida. Não há possibilidade nenhuma de prosperar sem água. Sem água não existe vida. Nada mais óbvio do que na falta de água procurar uma região que tivesse água.
Qual era a região ali mais próxima que era riquíssima em recursos hídricos? O Egito. As suas terras eram muito produtivas porque eram banhadas pelo rio Nilo. O Egito foi uma potência justamente por isso, porque ele utilizava do rio Nilo para um sistema de irrigação naquele mundo antigo. Talvez o desejo que surgiu no coração de Isaac era de imediatamente ir para o Egito, mas ele foi impedido de ir para o Egito. Quando nós cremos em Deus, e crer em Deus significa obedecê-lo incondicionalmente. Existem pessoas que até dizem que creem em Deus, mas vão até um certo ponto. É como se dissessem: Senhor, até aqui o Senhor me ajuda, daqui por diante eu faço sozinho, eu sei fazer, eu consigo conduzir. É aquela ajudinha que Sara quis dar para Abraão, e Abraão aceitou. Olha, eu estou muito velha, não vou conseguir engravidar. Deus falou que da sua descendência ia vir alguém, então faz o seguinte: já que o problema sou eu, se deite com a minha serva. E aí vem Agar, deita-se com Abraão, nasce Ismael e todo aquele problema que se desenrola. Obedecer a Deus significa segui-lo incondicionalmente. Deus disse então expressamente a Isaac: não desça ao Egito, não vá para o Egito. Por que é que eu quero salientar isso, meu querido? Porque você sabe o que desagrada a Deus. Você faz por teimoso, você faz por teimosa. Você sabe no seu coração expressamente o que desagrada a Deus. Romanos capítulo 2 diz que Deus deixou no nosso coração cravada a sua lei. Todo ser humano, mesmo que alguém que nunca teve contato com Cristo, sabe o que é certo e o que é errado. A Bíblia não é um livro de charadas e Deus não fica brincando de enigmas com os seus filhos. Nós o desobedecemos conscientemente. Nós sabemos que estamos fazendo e o que estamos fazendo é errado. Deus não fala através de enigmas. Por isso Deus foi expressamente claro em dizer: não vá para o Egito, mas fique nessa terra, porque é nessa terra que eu vou te abençoar. Muitas vezes, na ânsia de querer resolver um problema, o que é que nós acabamos fazendo? Sendo pragmáticos demais e ocasionando um problema maior ainda. Porque nós estamos desesperados para resolver uma crise, nós vamos pelo pragmatismo, ou seja, isso aqui deu certo na vida do fulano, então vai dar certo na minha, é por aqui, eu vou fazer isso, porque isso com isso dá 2 disso, e a gente gera um problema maior. Qual era o problema ali? Fome, falta de água. Para onde que eu vou? Para o Egito, porque lá tem prosperidade. E Deus está dizendo: não é aí o caminho. O caminho não é esse, Isaac. Fica onde eu vou te mostrar. Na ânsia de resolver um problema, nós criamos outros. E ao invés de resolvermos o problema, nós caímos em uma grande armadilha, trocando Canaã pelo Egito. Trocando Canaã pelo Egito. Na cabeça de Isaac, o Egito era a solução, mas Deus mostrou que não. Nós devemos então tomar cuidado para não trocarmos a promessa pela ilusão. Por quê? Porque a bênção está aonde Deus está. A bênção está aonde Deus está. Aonde Deus não estiver, ali não há bênçãos. Só há dor e sofrimento. Em segundo lugar, eu aprendo com esse texto que nós não podemos desprezar as gerações passadas. Veja aí o versículo 12 e depois o 15. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Versículo 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Deus estava com Isaac em Gerar. Tudo que Isaac fazia prosperava. E Isaac enriqueceu muito.
tornou-se o homem mais poderoso, chegou a colocar medo até mesmo em Abimeleque, que era o rei daquela região. E essa prosperidade de Isaac, foi causa porque o seu pai anteriormente passou por aquela região e cavou poços. Isaac só prosperou porque alguém veio antes dele, alguém que era seminômade, alguém que passou por ali e preparou alguma coisa. E isso tem que nos ensinar uma lição, principalmente para os jovens. Principalmente para os jovens, porque toda geração depende da geração anterior. É tolice nós pensarmos que o contrário disso é verdade. Toda geração depende da geração anterior. Nós só chegamos aqui, nós só estamos onde estamos, porque alguém ou muitas pessoas vieram antes de nós e prepararam o caminho para que a gente pudesse trilhar por eles. Isaac sobreviveu, Isaac prosperou, os seus rebanhos cresceram, porque Abraão no passado passou em Gerar e cavou aqueles poços e deixou água ali. A lei era a seguinte: mesmo que a terra não fosse sua, se você cavasse um poço e encontrasse água, aquele poço era seu, era de quem tinha cavado aquele poço. Deus abençoou Isaac e o fez prosperar usando meios secundários. Oh, meus irmãos, Deus é o Deus do impossível. Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, usando a sua soberania e o poder da sua palavra, mas geralmente Deus usa meios secundários para nos abençoar. Deus usa pessoas, Deus usa o nosso emprego, Deus usa meios secundários. Qual foi o meio secundário que Deus usou para abençoar Isaac? Os poços que Abraão já tinha cavado naquela região. Então, é tolice nós desprezarmos a história e o legado daqueles que vieram antes de nós. E isso é muito comum nessa geração. Uma geração que, diante de todas as outras, nunca teve tanta informação e tanto conhecimento. Acabou sendo soberba ao pensar de que é melhor e superior à geração passada. É tolice pensar que a geração presente sabe de tudo. Eu já conversei com pais que chegaram para mim e falaram: pastor, eu estou muito magoado, eu amo meu filho, eu amo minha filha, mas eu estou muito magoado, porque é muito difícil você ouvir da boca do seu filho: você não sabe de nada, você está ultrapassado, não é assim que as coisas funcionam. E eu quero dizer para você que não é assim como você pensa. Não é assim como você pensa, é uma tolice pensar que a geração presente sabe tudo e que os pais que vieram antes de nós são ignorantes. Existem boas tradições que nós devemos manter, existem marcos antigos que nós não podemos remover. Nós devemos lutar por essas questões e preservar a história. Nós sempre estamos bebendo dos poços que alguém cavou antes de nós. Saiba disso. Você não chegou onde chegou sozinho. Alguém deixou algo preparado para você. Alguém fez algo para você conseguir. Você não deu o start sozinho. Pense bem e você vai lembrar dessa pessoa que te abençoou. Nós então aprendemos com a história e com o legado dos nossos antepassados. Não podemos de maneira nenhuma desprezar o legado espiritual dos nossos antepassados. Em terceiro lugar, nós devemos tentar viver em paz o quanto for possível. Isaac, meus queridos irmãos, fez isso. Abraão, seu pai, era um homem de guerra. Como eu disse, já tinha derrotado 5 reis, era um homem que possuía exércitos. Mas Isaac foi um homem pacífico. Isaac tinha um ânimo mais ameno. E por 3 vezes ele preferiu não contender e confiar na promessa de Deus. Por 3 vezes entulharam os poços. Poços que eram dele por direito. E Isaac não contendeu, ele preferiu confiar na promessa de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você. O que é que você prefere?
Você prefere lutar com as suas forças ou confiar na justiça de Deus? O que é que você prefere? Você prefere se levantar e exigir o seu direito, ou você prefere confiar na justiça de Deus? Saiba que Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Abimeleque e seus súditos sentiam inveja de Isaque, e esse era o motivo de todas as contendas. O motivo de todas as contendas era a pura e simples inveja. Veja aí o versículo 13. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Qual era o motivo de toda a contenda? Qual era o motivo de todas as frustrações? A inveja. E o que é que os invejosos fizeram? Versículo 15, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Já que nós não podemos ter o que ele tem, nós vamos cortar a fonte da sua prosperidade. Porque sem água o rebanho dele não bebe. Sem água os servos dele vão passar necessidade. Sem água ele não vai conseguir irrigar as suas plantações. Oh, meus queridos irmãos, a resposta do invejoso é sempre uma tentativa de prejudicar o invejado. A resposta do invejoso é sempre tentar prejudicar aquele a qual ele está observando. A resposta do invejoso é sempre tentar podar a felicidade do invejado. Já que eu não sou feliz e eu invejo aquela pessoa, então eu não quero que ela seja feliz. Aqueles homens não suportavam o fato de Isaque ter prosperado tanto em um ano. Irmãos, a Bíblia diz que Isaque colheu 100 por 1. Ele plantava uma semente, colhia 100 frutos. Ele tornou-se riquíssimo, riquíssimo. E aqueles homens ficaram então com isso dentro do seu coração. Por quê? Porque a inveja é desejar ter o que a outra pessoa tem. Mas mais do que isso, a inveja também causa um ressentimento de ver a outra pessoa bem. Porque você ter alguém como um referencial, por exemplo, você olha uma casa bonita e você diz, um dia eu vou ter uma casa bonita assim. Isso não é inveja. Você vê um carro legal e você diz, um dia eu vou ter um carro desse, ou uma moto dessa, ou um dia eu vou fazer uma viagem para esse lugar, um dia, isso é normal. Nós temos referenciais, alvos a alcançar na nossa vida. Mas qual que é o problema do invejoso? O maior problema do invejoso não é ele querer algo parecido ou até mesmo igual ao que você tem. Mas o maior problema é que ele não quer que você tenha. O que causa uma revolta não é porque eu não tenho. O que causa a revolta é porque o outro tem. Ele é feliz. Como que pode ele é feliz? Como que pode essa pessoa ter? Então o maior problema da inveja está nisso. Não é que eu quero algo parecido ou quero algo igual. O que me fere é porque o invejado tem. É porque ele tem. É porque ela tem. Então o que o invejoso faz? Ele luta com todas as forças que ele tem para prejudicar, para ser uma pedra no sapato. E aqueles homens foram uma pedra no sapato de Isaque. O que eles fizeram? Foram lá e entulharam os poços que eram de direito de Isaque. O invejoso sente raiva porque o outro possui. Ele não consegue conviver com o fato de que Deus está te abençoando. E que Deus está te abençoando. Bom, o sentimento de inveja, meus irmãos, é pecado, pois leva a pessoa a odiar o seu irmão. Por isso é um dos 10 mandamentos. Êxodo 20, 17, não cobice nada do seu próximo.
Não cobice a casa, não cobice a mulher do seu próximo, não cobice o servo do seu próximo, não cobice a serva do seu próximo, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Não cobice nada que não é seu, que é do próximo. Esse é o princípio da inveja, é um pecado. Infelizmente, nós vamos encontrar várias pessoas que cometem esse pecado, esse terrível pecado, o pecado da inveja. Salomão chegou a escrever em Provérbios 14:30 que o ânimo sereno é vida para o corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. O ânimo sereno é vida para o corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. Tiago, o apóstolo Tiago escreveu em Tiago 3,16: pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago está escrevendo para a igreja. E Tiago diz, olha, se numa igreja tem pessoas invejosas, saibam que é muito pior. Ali existe toda espécie de coisas ruins. Porque a inveja é a causa de todas as coisas ruins. Ô meus irmãos, por que é que Isaac foi alvo da inveja? Vocês sabem por quê? 2 motivos. Um, porque ele prosperou. Deus estava com ele. Ele foi obediente. Ele plantava e colhia 100 por 1. E outro, porque ele tinha uma mulher bonita. Se você continuar lendo os versículos, do versículo 1 em diante, você vai ver que ele foi invejado porque era casado com Rebeca, e Rebeca era uma mulher bonita. Ou seja, se você não quiser ser alvo de inveja, não case com uma mulher bonita e não prospere na sua vida. Aí vai estar tudo bem, né? Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Versículo 16 do capítulo 26. Abimeleque disse a Isaac: sai da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Aqueles homens tinham inveja da prosperidade. E Abimeleque estava com inveja do poder e da autoridade. Nem sempre as pessoas vão invejar você pelo que você tem, mas por quem você é. Às vezes a pessoa invejosa tem até mais do que você, mas ela não é quem você é. Ela não tem a postura, ela não tem a autoridade, ela não tem um domínio próprio de si. Ela inveja você. E Abimeleque chegou nessa situação. Ele invejava Isaac. Você é mais poderoso do que nós, então saia daqui. Isaac poderia muito bem, por ser mais poderoso, ter conquistado aquela terra à força, mas ele preferiu sair daquele lugar. Isaac preferiu. Por quê? Porque quando não conseguimos transformar o ambiente, o melhor a se fazer é mudar de ambiente. Quando a gente não consegue transformar o ambiente, é melhor sair fora. É melhor tirar o time de campo, ir para outro lugar, para evitar o confronto, para evitar o conflito, para evitar a fadiga. E Isaac se retirou daquela região. Ele era mais poderoso, mais rico. Para onde que ele foi? Para o deserto. Ele já estava em Gerar, uma terra que não era muito boa, e Deus o fez prosperar. Agora aqueles homens o expulsaram para o deserto, para o vale de Gerar, e Deus o fez prosperar naquele lugar. Em quarto lugar, irmãos, continue cavando. A prosperidade daquele homem, a prosperidade de Isaac, causou grande inveja naquele povo, e aqueles homens covardemente, com o desejo mesmo de levar Isaac à falência, entulharam os poços que Abraão tinha cavado. Foi uma atitude covarde e desesperada. Mas isso não causou desespero em Isaac. Ele preferiu se retirar e foi para o deserto. Com toda certeza, aqueles homens já contavam com a derrota de Isaac. Deserto é sinônimo do quê? De morte, de escassez, de tudo que não é ruim. Esse é o sinônimo do deserto. E agora Isaac foi tirado da cidade e está acampado nos vales de Gerar. Só que Abraão tinha passado por ali também. E Isaac, pequenininho, sabia a localização dos poços que Abraão passou e cavou. Por isso aqui,
O apóstolo Paulo vai dizer que é os pais que entesouram para os filhos, e não os filhos que entesouram para os pais. Abraão, por onde passou, cavou um poço. Eu me lembro certa feita que chegaram para o meu falecido avô, e chegaram para ele estava fazendo mais um pomar de laranja. E os irmãos não sabem, mas tem muita laranja, muita laranjeira plantada nesse sítio do meu avô. E um vizinho passando falou: mas seu Orlando, que o nome dele é Orlando Talasca, seu Orlando, mais laranja? O senhor nem vai chupar essas laranjas? Ele falou: eu não, mas um neto, um filho, um bisneto, alguém vai usufruir dessas laranjas. E Abraão, por onde passava, deixava poços cavados, mesmo que ele não fosse voltar por ali. E Isaac no deserto procurou os poços que o seu pai tinha cavado e encontrou. Versículo 18. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai lhe tinha dado. Olha a honra. Isaac não tomou aquilo que o seu pai fez no passado como se fosse ele. Oh, meus irmãos, que coisa mais feia é esse tipo de ser humano, que pega o projeto pronto, né? Só dá um Ctrl+C, Ctrl+V e coloca lá no autor o próprio nome. A Bíblia diz: honra quem? Honra. Dê créditos a quem fez, dê créditos a quem trabalhou, dê créditos a quem conquistou. E Isaac fez isso. Quando ele foi para o deserto, ele sabia a localização dos poços, foi lá e desentulhou e falou: olha aqui, eles entulharam, esse poço era tal nome, vai ser batizado com o mesmo nome, porque era o nome que o meu pai queria que fosse. Eu não os cavei, eu só os desentulhei. Nós precisamos aprender a dar crédito ao que as outras pessoas fazem, e não querer tudo para si, toda a glória para si. Naquela época, como eu falei, a lei era essa: quem cavasse o poço era dono, podia usufruir daquele poço. Mas os filisteus aproveitaram, souberam da notícia que Abraão morreu e foram lá e entulharam os poços. Entulharam. Isaac tinha grande ousadia, e cada poço que ele abria, ele rebatizava com o mesmo nome que o seu pai tinha dado. Ele sabia o que precisava e não abria mão da sua promessa. E nós precisamos seguir o mesmo exemplo de Isaac. Deus nos fez uma promessa, e é óbvio que o inimigo não vai deixar barato. É óbvio que o inimigo vai se levantar para entulhar esses poços, mas nós não devemos ter medo de desentulhar o que Deus nos deu. Nós não devemos ter medo. A promessa de Deus para Isaac era: não tenha medo, porque eu estou contigo. Precisamos ser corajosos para enfrentar os nossos medos e perseverantes para não desistirmos. Oh, meus irmãos, seja ousado, não perca a identidade que Deus lhe deu. Em quinto lugar, aprenda a abrir mão de alguns poços. Se em quarto lugar nós precisamos aprender a desentulhar, em quinto nós precisamos aprender a abrir mão de alguns poços que nós desentulhamos. Versículo 19 em diante diz assim: os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Pensa só, acharam um olho d'água. É o melhor dos poços. É o melhor dos poços, não é uma cisterna, não é algo que capta a água da chuva, mas é um olho d'água, é uma fonte viva e limpa de água. Veja o que aqueles homens fizeram. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque contenderam, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Veja bem, a lei era de quem descobrisse, cavasse o poço, ele podia usufruir. Aí chegou os pastores e falaram: não, você pode ter achado, mas a água é nossa. Pensa que briga que ia dar na justiça se fosse hoje isso? Você cavou, mas a água é nossa. Não tem como você usar. E Isaac então usa a mansidão.
e decide abrir mão desses poços. São poços agora que estão funcionando de água limpa, de água límpida, e Isaac abre mão. Seu rebanho passando sede, suas plantações não sendo irrigadas, todas aquelas famílias dependendo de Isaac estão no deserto, e ele decide abrir mão. Isaac não quis lutar pelos poços de contenda. Isaac não quis lutar por poços de inimizade. Ele não insistiu no mesmo lugar. Por quê? Porque existem fontes que parecem ser boas, mas na verdade não são. Existem poços que parecem ser bons, mas na verdade não são. Causam inveja, rinchas e discussões. E tudo que causa inveja, rincha e discussão, Deus não está no meio. Deus não está no negócio. Então, mais do que aprender a cavar ou desentulhar poços, nós precisamos aprender a abrir mão de alguns poços na nossa vida. Deixar ir. Mais do que cavar, nós precisamos aprender a abrir mãos. Por quê? Isaac abriu mão de um poço e ele deu o nome de Ezeque. Você sabe o que Ezeque significa? Literalmente contenda, discussão, gritaria. E Sitna significa inimizade. Você acha que Deus está no meio da contenda e da inimizade? Lê Filipenses, e aí você vai ver: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, se esvaziou da sua forma de Deus e foi servo, foi humilde, obedeceu até a morte, e a morte de cruz. Oh, meus irmãos, tem momentos na nossa vida que é melhor perder. Se você perder, você ganha. É melhor você se calar. Tem discussão que não vale a pena você discutir. Tem lugares que é melhor você não ir, é melhor você deixar de ir. Tem pessoas que é melhor você abrir mão. Quando você perde nessas situações, na verdade você ganha. É melhor ficar em silêncio. Não perca a sua paz. Não perca a sua paz. Aprenda a manter a sua paz. Aprenda que existem poços que podem parecer bons, mas nem tudo que parece é. Tem coisa que parece que é boa, mas na verdade vai ser ruim para a sua vida. Em sexto lugar, chegou então o terceiro poço, o Reobote. E Reobote significa lugares amplos. Isaac abriu mão dos poços de contenda para receber um poço, chamado Poço da Prosperidade. Se Isaac tivesse ficado com os outros poços, contenda e inimizade, ele não teria encontrado esse terceiro poço, o Reobote, que é o Poço da Prosperidade. Partiu dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Irmãos, entendam que quando Deus quer prosperar, quando Deus quer nos dar alguma coisa, quando Deus quer nos dar, Ele o faz na plenitude. Você quer saber se foi Deus quem te deu ou não? Você teve que entrar em ação com o plano B, C, D, E, F, G, X, W, Y. Não foi Deus. Se você teve que dar jeitinho, se você teve que dar uma ajudinha para Deus, fazer algum esqueminha, não foi Deus. Quando Deus quer, Ele abre as portas, as coisas acontecem, aquilo flui, o negócio desenrola, o que estava para vender e não vendia é vendido, o que era para você comprar e não conseguia comprar, você compra, e a coisa acontece, e você olha de um lado para o outro e diz: meu Deus, mas como que isso aconteceu? Foi porque Deus lhe deu, Deus abriu espaço para você prosperar. É isso que esse poço significa. Versículo 22, a parte B: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Toda vez que você precisa fazer algo, que fica aquela angústia no seu coração, que você tem que dar um jeitinho, que você precisa falar com alguém,
Irmãos, isso não é Deus no negócio. Isso não é Deus quem está te dando. E é você que está entrando numa fria. Numa fria. Saiba disso. Deus, quando faz, acontece. Os pastores não contenderam. E aí Isaac falou, agora sim, esse sim, foi Deus quem nos deu. Deus abriu espaço para nós prosperarmos nessa terra. Talvez você esteja insistindo em impostos aí que causam discussão e contenda. Não insista mais nessas coisas. Abra mão. Abra mão e você vai sair ganhando. Creia nisso. Bom, em sétimo e último lugar, o lugar da adoração. Reobote levou Isaac além. Reobote abriu as fronteiras. Reobote, que é lugar de espaço, lugares amplos, levou Isaac para um lugar de adoração. Versículo 23. Dali Isaac foi para Berseba. E Isaac conhecia muito bem aquela região. Quando nós olhamos no capítulo 22, se não me falha a memória, Abraão está com o seu filho Isaac no alto do monte Moriá, e Abraão vai oferecer Isaac em sacrifício. E só não o fez porque Deus impediu. Deus mandou um anjo que bradou do céu, segurou o cutelo na mão de Abraão e preparou um cordeiro. E Abraão então desce dali do monte Moriá com o seu filho, e diz o texto que eles vão para a região de Berseba. Então Isaac conhecia muito bem aquela região de Berseba, tinha algo muito significativo naquela região. E diz o texto sagrado no versículo 24 que na mesma noite, ou seja, quando Isaac chegou naquela noite, nós não sabemos se por sonho, por visão, teofania, revelação, o que, Deus falou com Isaac pela segunda vez no mesmo capítulo. E Deus lhe disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Oh, meus irmãos, eu não sei vocês, mas vocês já pararam para pensar na honra de ser conhecido por Deus dessa maneira? Você já pensou? Você já pensou, Nilcinho? Deus chegar para falar com a Ceci e falar assim, eu sou o Deus do Nilcinho, seu pai. Ou Deus chegar para falar com o Heitor e com o Estevão e falar, Heitor, Estevão, eu sou o Deus do Diego, seu pai. Já pensou você que é mãe, Deus chegar para o seu filho, para a sua filha e falar, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus da sua mãe. Olha a importância de um pai crente na vida de um filho. E fica nítido aqui que Deus abençoou Isaac por várias e várias vezes por amor de Abraão. Porque a Bíblia é o único livro que desnuda os seus heróis. E se você continuar lendo o capítulo 26, você vai ver que Isaac mentiu sobre Rebeca. Ele fez um combinado com ela e disse, ó mulher, você é muito bonita. Nós vamos chegar em Gerar, os homens de lá vão ficar cobiçando você, eu sou seu marido, então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que você é minha irmã, porque aí se acontecer alguma coisa, eles pelo menos não me matam. E o rei, certa feita, do palácio, da sacada, olhando, viu Isaac acariciando a sua esposa e falou, você trouxe maldição para nós, porque estava todo mundo de olho nela, e você não disse que ela é sua esposa. Por isso que quando Deus se apresenta para Isaac, Deus não tampa o sol com a peneira e ele diz, eu estou te abençoando por amor de Abraão, meu servo. Pais, nós temos uma responsabilidade imensa diante dos nossos filhos, em sermos referenciais. E Deus toda vez que se apresentou disse, eu sou o Deus do seu pai Isaac. Eu sou o Deus do seu pai. Deus então traz uma palavra de conforto. Qual é a palavra de conforto? Não tenha medo, eu estou com você. Está aí no versículo. Não tenha medo, porque eu estou com você. Isaac era poderoso, Isaac estava rico, mas Isaac estava com medo. Muitos teólogos, muitos estudiosos dizem que essa falta de pulso de Isaac, na verdade, não era um caminho da paz que ele procurava, mas era um caminho de medo.
Porque se fosse Abraão no lugar de Isaac, no primeiro poço que aqueles homens entulhassem dele, meus irmãos, o velho Abraão ia fazer branir a espada. Abraão não tinha muita conversa. Mas Isaac fugia do confronto. E agora Deus aparece para Isaac, que tem fugido do confronto, e diz: Isaac, não tenha medo, eu estou com você. O que é que tem causado medo na sua vida? Talvez essa crise, esse grande desafio, essa perseguição por todos os lados, porque tudo que Isaac fazia, tudo que ele se movia em alguma coisa, causava intriga, contenda, inveja, rinchas, e isso, quem sabe, pode ter gerado medo no seu coração. E agora Deus chega para Isaac e diz: não tenha medo, Isaac, eu estou com você. Mas mais do que isso, Deus então reafirma a promessa que já havia feito, lá no versículo 3, e ele diz: eu o abençoarei, ou seja, eu vou fazer você prosperar, eu vou fazer você ficar seguro, eu vou te abençoar com bênçãos materiais e proteção, mas mais ainda, Isaac, eu multiplicarei a sua descendência. Deus reafirma a promessa feita para Abraão, e aí Deus conclui a sua promessa dizendo: e tudo isso eu vou fazer por amor de Abraão, meu servo. Tudo isso que eu vou fazer você prosperar, eu vou fazer a sua descendência se multiplicar, por amor de Abraão, meu servo. Meus queridos, Deus garantiu essa promessa a Isaac por amor a Abraão. E aqui eu preciso explicar algo para vocês. Não é pelos méritos de Abraão, mas é pelo amor que Deus tinha por Abraão. Isaac, eu vou cumprir, porque eu decidi amar o seu pai, Abraão. Não é porque ele fez alguma coisa, mas é porque eu amo Abraão. E assim é até hoje. Se somos abençoados, se somos perdoados, se somos aceitos por Deus, não é nada porque nós fizemos, mas sim pelo amor incondicional que Deus tem por nós. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso que a Bíblia nos ensina. Porque Deus nos ama, é que Ele faz essas coisas. Diante dessa aparição do Senhor para Isaac, Isaac reage com fé. E eu quero estimular você também a reagir com fé. Versículo 25. Então Isaac levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. O que é que Isaac fez quando Deus apareceu para ele? Levantou um altar de adoração. Toda vez que Deus nos dá uma direção, que Deus nos dá uma promessa, que Deus fala conosco, nós devemos levantar um altar de adoração no nosso coração e adorar ao Senhor. Berseba tinha sido casa deles. Quem sabe o altar que Abraão tinha levantado já tinha sido destruído. Então Isaac levanta um altar de adoração. Mas em segundo lugar, diz o texto que ele invocou o nome do Senhor. Ou seja, ele prestou um culto de adoração a Deus. O que isso significa? Irmãos, não é só você, eu também. Nós somos bons para pedir e ruim para agradecer. Para pedir a gente pede para todo mundo. Ora por mim, ora por mim. Ora fulano, eu estou mal. Ora ciclano, não estou bem. Mas para agradecer não tem um que vem e diz: eu quero agradecer. Ou de 10 vem um e diz: muito obrigado, porque eu sei que Deus ouviu a oração. Isaac naquele momento levanta um culto ao Senhor, um culto de adoração. Em terceiro lugar, diz o texto que ele armou a sua tenda, ou seja, isso indica que ele pretendia permanecer ali por um período de tempo. E aí termina dizendo que ele cavou um poço no lugar onde Deus apareceu a ele. Onde é que a sua tenda está armada? Eu quero armar a minha tenda na presença de Deus. Eu quero que a minha tenda esteja armada num altar de adoração. Eu quero cavar um poço ali, naquele lugar. No lugar onde Deus fala comigo.
no lugar aonde eu ouço a voz do Senhor. Ô meu irmão, arme a sua tenda onde Deus estiver presente. Se Deus não aparecer para você, aquele lugar não é para você. Você sabe o que você está fazendo errado. Você sabe o que você precisa fazer para se consertar. Permaneça na presença daquele que é a fonte de água viva. Bom, quero concluir dizendo que talvez você possa estar pensando, pastor, mas eu não tenho nada a ver com Isaac, meu sobrenome então é completamente diferente, não sou nem judeu, glória a Deus, eu também não. Mas a Bíblia diz que nós somos descendentes espirituais de Abraão. Gálatas 3, versículo 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Com isso eu digo para você, que o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, é o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, reunidos na Tua presença, para adorar e para bendizer o Teu nome. Ó Deus, eu quero, Senhor Jesus, nesse momento, colocar diante de Ti todas as nossas aflições. Ó Pai, colocar diante do Senhor, ó Deus, toda talvez a desmotivação, a falta de fé, ó Pai, que alguns estão sentindo. Ó Deus, o Senhor não apenas nos prometeu uma Canaã, mas o Senhor nos prometeu o mundo todo. O Senhor nos prometeu novo céu e nova terra. O Senhor nos prometeu a nova Jerusalém. Por isso, meu Deus, que nós não venhamos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas continuar firme nas promessas do Senhor. Assim nós oramos em o nome santo e precioso de Jesus. E a igreja diz, amém. Amém. Agora, eu quero que você, mais uma vez, curve sua cabeça, feche seus olhos e com uma oração silenciosa, nós estamos dispensados.